Bom dia, Fórmula, tranquilo? Vamos aqui para nossa segunda aula, né? A nossa aula 2.2. Então, essa aula aqui eu tinha comentado que eu iria fazer as provas matemáticas e tal, do que fosse feito na primeira aula. Só que eu percebi que só ficou meio que faltando, ficou uma coisa em aberto, só aquela fórmula das forças dinâmicas, né? Forças normais dinâmicas. E aquilo ali é só equilíbrio de torque. Tipo, vocês sabem fazer isso melhor do que eu. Passaram no vestibular agora e tal. É realmente equilíbrio de torque. Bota ali as forças, equilibra o torque em cada ponto, vocês vão achar. Acho que não tem muito motivo para eu ficar fazendo aquilo ali aqui. Pois bem, então, indo para a aula mesmo, sobre a física e a matemática, ficou faltando uma coisa, uma fórmula, na verdade, que essa eu vou destrinchar um pouco melhor com vocês, que se vocês pararem para pensar bem, tudo que a gente fez na aula passada, nada pôs em consideração como era o nosso sistema. Tudo era a macro, a física macro ali. É um cara olhando de fora, via um carro parando. Era força solo pneu, era, era só isso. Basicamente, força solo pneu para a construção da curva. Mas a pinça que a gente usava não estava importando, tipo, não fazia diferença se ela era grande, pequena, boa, ruim, a pressão na nossa linha de freio, o tamanho do nosso pneu, o tamanho de disco, tipo, nada disso estava importando até então, porque eram parâmetros macros. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no nosso sistema e vai de fato é, ver como esses parâmetros influenciam no, na frenagem do carro. Pois bem, então aqui a gente tem todos os parâmetros ligados ao nosso sistema de freio em específico. Aqui tem a ver com a pressão na linha de freio, aqui o raio do disco, o raio do pneu, o tipo da pinça, né? A área do êmbolo da pinça, aqui é um coeficiente de eficiência, aqui o brake factor, né? O fator de freio. A gente vai destrinchar cada uma dessas coisas, mas agora vocês percebem que o tipo do nosso freio começa a fazer um pouco mais de sentido, porque, né, começou a aparecer legal nas contas. Para começar, vamos falar desse BF aqui, desse Brake Factor, é o fator de freio. Pois bem, o fator de freio, ele é como se fosse um coeficiente de atrito equivalente do nosso sistema de freio ali interno, né? No nosso caso, um freio a disco, fazer uma ilustração aqui. Isso aqui seria a visão lateral do nosso disco de freio e aqui a nossa pinça. Calma aí. Ixi, meio feio, mas é assim mesmo. Aqui seria o nosso disco de freio e aqui a pinça, aqui a pinça que está abraçando o nosso disco de freio. Daí a gente vai eh, pisar no pedal, o, as pastilhas aqui da pinça vão começar a se apertar cada vez mais, sendo empurradas, até que vão encostar no nosso disco de freio, até que vão encostar aqui as duas no nosso disco de freio e vão começar a parar o carro, né? Que nem a gente já viu lá na primeira aula, atritando e tal. No caso, aí tá, tem um coeficiente de atrito associado aqui, que é o coeficiente de atrito da pastilha com o disco. No caso do freio a disco, o fator de freio nada mais é do que duas vezes esse coeficiente de atrito pastilha-disco. Lembra que na parte um dessa aula aqui, a gente estava falando muito de coeficiente de atrito, mas não é o mesmo. Ixi. Nossa, deu muito problema aqui da gravação, mas agora acho que vai dar certo. Então,
Falando do Brake Factor no disco, no freio a disco, que é o que a gente vai usar, o Brake Factor ele é igual a duas vezes esse coeficiente de atrito pastilha disco. Por quê? O fator de freio é basicamente o coeficiente de atrito equivalente, digamos assim, do sistema. E aqui é até meio intuitivo a gente dizer que é duas vezes o coeficiente de atrito, porque tem duas pastilhas de freio aqui, né? Então, se a pressão da linha vai surgir uma normal aqui e uma normal igual aqui, a força de atrito vai surgir uma força de atrito aqui e uma força de atrito aqui. Então, acaba que a força de atrito vai ficar duas vezes a normal que fez surgir e o mi. Aí é como se fosse 2.000 vezes a normal que surgiu, né? Então, esse seria o break factor. Aqui parece intuitivo, mas em freio a tambor, outros tipos de freios, ainda existe o brake factor e ele não é igual a duas vezes esse coeficiente de atrito, né? O sistema é outro, então o raciocínio é outro. Mas para o nosso caso, o brake factor é duas vezes o coeficiente de atrito pastilha disco. Lembrando que a gente estava sempre falando na aula 1, na aula 2.1, a gente estava sempre falando de coeficiente de atrito, mas esse coeficiente de atrito é o solo pneu, né? Não é o mesmo. Aqui é outro par que está gerando esse atrito. Então é outro coeficiente. Beleza. Falamos aqui do brake factor. Agora vamos falar desse coeficiente de rendimento aqui. Esse coeficiente de rendimento não é algo que a gente atualmente vai se preocupar em medir ou algo assim, mas é, ele existe e para freios a disco, um bom número, um número seguro, que inclusive é uma referência do Limpert, é 0,8. Agora eu não lembro se é 0,8 ou 0,98, mas eu acho que é 0,8. Eu vou deixar alguma retificação aqui caso não seja, mas acredito que é 0,8 esse coeficiente de rendimento, então vamos adotar isso como uma certa segurança. Quanto a essa área aqui, essa área, ela se refere à área total dos êmbolos da pastilha. Como assim? Da pinça, na realidade. Essas pastilhas aqui, elas são empurradas por um êmbolo. Um êmbolo que está aqui dentro, de alguma forma aqui dentro da pinça, e ele tem sua área associada, certo? Ele é algo circular na maioria das vezes, algo assim, e para dentro. E daí, a linha de freio, ela está ligada nessa pinça que vem com certa pressão. Essa pressão, quando encontra essa área aqui, essa área do êmbolo, vira força e empurra a pastilha para cá, correto? Então, a gente percebe aqui que essa pressão multiplicada por essa área vai dar uma força. Então, faz sentido. Quanto maior a área do êmbolo, no caso, quanto maior a área do êmbolo, maior a força de frenagem gerada, né? Aqui eu estou só mostrando realmente o que é termo a termo e daqui a pouco eu vou mostrar por que essa conta é dessa forma. Mas então foram esses três. Esses dois aqui não tem muito mistério. É o raio efetivo do disco e o raio efetivo da roda. Como assim, raio efetivo? É que o disco de freio é algo assim e a pinça é algo que está preso meio que assim, sabe? Com os êmbolos aqui. O raio do disco é isso tudo. Só que o raio efetivo dele é meio que o raio médio em que a pinça está pegando, sabe? É algo assim. É só isso. E o pneu é algo análogo. O pneu, ele tá aqui o solo, pneu, pneu bastante torto, pneu. Com o peso do carro, esse pneu, ele se achata um pouco. Ele acaba ficando algo meio assim. E o solo
aqui, digamos, daí esse raio efetivo do pneu é só considerando isso, é do centro até esse lugar aqui de achatamento. Ok, já foram todos esses. Agora só falta algo que é até meio intuitivo, que são a, a pressão da linha, né? Aqui é a pressão da linha de freio, que está sendo sentida naquele momento. Isso aqui é a pressão zero, que é a pressão que precisa, que a linha de freio precisa estar sentindo para que comece a frenagem. Como assim? Que eu vou ter que apagar algumas coisas, mas inicialmente aqui, nesse diagrama da pastilha com o disco, inicialmente a pastilha está aqui, na dela, né? E à medida que você vai apertando, ela vai se aproximando do disco. Só que não é quando você colocou 1 Newton ali no seu pedal, ela já vai encostar aqui e começar a frear. Não. Você vai colocar certa pressão na linha de freio, isso aqui vai começar a andar. Vai começar a andar, vai começar a andar, até que vai ter uma determinada pressão P0 em que ela finalmente vai encostar no disco. E finalmente vai começar a frenagem. É essa pressão P0 aqui que a gente está falando. Por isso que a pressão real, a pressão efetiva, digamos assim, é a pressão da linha menos esse P0. Porque ela percorreu um caminho até realmente começar a ser eficaz, e aí é o tanto que está, menos o tanto que foi o caminho inicial até começar a agir, né? Então, esse P0 aqui é algo que deve ser medido, mas a gente não precisa fazer essa medida com tanto afinco assim, porque o Limpert também dá um valor de referência para disco a disco, para freio a disco, pô, que é algo entre 3,5 e 7 newton por centímetro quadrado, que é de 5 a 10 PSI, né? Daí, beleza. Tá vendo? Tipo, eu tô trazendo várias insights, várias ajudinhas que o Limpert já deixa pronto para você. Mas, tipo assim, eu tô mostrando para vocês o que eu mais uso, o que é mais necessário, digamos assim. Mas tem um mundo de coisas que vocês só vão conseguir absorver real lendo o livro. Então, lê o livro, vagabundo. Aí, beleza, já falei de todos os parâmetros. Agora, a gente vai pensar por que que essa fórmula faz sentido, beleza? Primeiro, essa pressão da linha menos P0, que multiplica esse coeficiente de rendimento aí, que é a eficiência, a área do pistão e o coeficiente de atrito eficaz, digamos assim, se você pensar bem, isso aqui é a força. É força vezes a área. Força vezes a área vezes um coeficiente de atrito. Então, eu tenho o êmbolo aqui do, do da minha pinça. Tem o êmbolo aqui da minha pinça. Ele está, de um lado, sofrendo essa pressão, PL menos P0. Então, a pressão vezes a área, eu já achei a força normal que esse pistão está sendo empurrado. Beleza. Só que bem aqui tem um disco. Então, normal vezes coeficiente de atrito eficaz, eu já tenho a minha força de atrito eficaz. Isso aqui é um fator de eficiência, né? Então, isso daqui é a força de arrasto que o disco de freio está sofrendo. Perfeito. E isso daqui, vezes 2, é porque tem a roda dianteira, né? Esquerda e direita. São 2. Pois bem, só que o que eu preciso, na realidade, não é a força de arrasto no disco. É a força Fx que o solo está fazendo como reação dessa força de arrasto no disco, né? Então, aqui eu tenho um disco com essa força de arrasto.
E aqui, centrado com o disco, girando junto com o disco, eu tenho o pneu. Não fez o círculo. Eu tenho o pneu, solo, e o FX aqui parando no solo. E o FAT aqui, que eu descobri ali em cima, no disco. Aqui eu tenho o raio efetivo do disco. Aqui eu tenho o raio efetivo do pneu. Então eu igualo torques no centro. Vou fazer o FAT vezes o R é igual ao Fx que eu preciso saber, vezes o Rão. Por isso que esse Rão aqui passa dividindo o R efetivo. E acaba que a gente chega na mesma fórmula. Lembrando que aqui eu estou considerando cada eixo. Então, aqui seria o Fx na frente, aí a pressão na linha da frente, o P0 da frente, a área do êmbolo do pistão na frente, o coeficiente de atrito, caso os discos sejam de materiais diferentes, da frente, tudo é da frente ou de trás, né? Pode acontecer de tipo assim, todos serem iguais, então a frente e trás ser igual, aí não faz diferença de valores, mas aqui você está calculando na frente. Então, o carro todo, na verdade, vamos supor que todos os freios frente, trás, esquerda e direita são iguais. Mas o carro todo teria meio que 4 disso daqui, porque cada um desses é o equivalente a cada roda. Se por acaso o seu freio ele tiver diferença frente e trás e também esquerda e direita, então esse dois aqui já não entra. Vai ser frente esquerda, aí tipo esse termo todo aqui, mais uma coisa semelhante a isso, só que falando da direita. Aí faz a mesma coisa por de trás, entendeu? Aqui eu coloquei o 2, porque esquerda e direita a gente está considerando que é mesma coisa, né? Mesmos parâmetros. Mas entenda que aqui é frente, tipo esquerda e direita. Aqui vai ter esse 2 aqui. Tem que ter muito cuidado também, inclusive, para não multiplicar a mais, né? Aqui tem um 2 embutido, mas é um 2 dizendo que né, na nossa pinça existe duas pastilhas, né? Que sempre acontece. Ou seja, no lado esquerdo do carro, eu tenho uma pinça que está abraçando a esquerda e a direita do disco. E aqui eu tenho um lado esquerdo e direito do carro. Aqui a gente tudo faz sentido, mas tem uma coisa aqui que a gente simplesmente não tem o valor final, assim, né? Você também precisa calcular. Faz sentido ter uma fórmula a mais para a pressão da linha. E tá exatamente aqui. Aqui é a sua transformação da força do pedal na pressão da linha. Então, você vai colocar uma força no pedal, vai ser multiplicada pela alavanca do pedal, é aquilo que eu falei na aula 1, se a sua razão é 1/4, aí multiplica por 4 e tal, é aqui que está a razão do pedal. Aqui é a eficiência do pedal, é algo também que a gente não vai medir mesmo, mas o Limpert dá um valor de referência, e esse daqui é o que é 0,98. De novo, pode ser que esteja trocado com o 0,8 lá de cima, mas se tiver eu vou sinalizar no vídeo. Se não tiver nada é porque é 0,98 mesmo. Aí 0,98 aqui, referência do Limpert, vocês inclusive podem olhar no Limpert, né? Leiam o livro, vagabundo. Aí, e aqui é a área do nosso cilindro mestre. Lembra que o pedal, ele empurra o cilindro mestre e a força vira pressão ali? Então, pressão é força sobre área. Isso aqui é a área do nosso cilindro mestre e virou a pressão na linha de freio que foi transmitida até o disco de freio. E no disco de freio aconteceu isso aqui. Tranquilo, então. Essas duas fórmulas são fundamentais, vocês precisam ter elas em mente para fazer o estudo da força do pedal, né? Fazer o estudo com a curva de distribuição. Vocês vão saber qual que tem que ser o Fx lá embaixo. Sabendo o Fx, vocês vão saber qual que é a pressão na linha que determinada força. E vocês vão dizer, eu quero que o meu carro pare quando eu colocar, sei lá, 300 newtons de força no pedal. Aí vocês vão fazer o caminho inverso, né? Tá? Fx, chegou na pressão da linha, chegou na pressão da linha, chegou na força do pedal. E aí tem todos os parâmetros que vocês vão conseguir mudar de acordo com o seu projeto, que é o seu cilindro mestre,
a sua razão de pedal, qual que é a sua pinça, material do disco, os raios. Tudo isso daqui está nas mãos e na criatividade de cada um para fazer o seu sistema. Vocês têm total controle para mudar o sistema, se liga? Ah, então é isso. A aula hoje foi pesadíssima. Eu não gostaria de ver uma aula com tanta fórmula assim e tal, mas foi pesada porque eu tô tentando facilitar a memorização de vocês, né? Tipo, essa conta aqui, por mais feia que ela pareça, ela faz sentido. Tipo, ela é a física que vocês já conhecem. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. E a próxima aula é da curva de distribuição. Aí sim as coisas ficam bacanas. Valeu!